Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Não sabeis vós que o que Paulo passa a dizer neste versículo era algo que todos os seus leitores estavam mais que conscientes, até porque a capital do Império Romano era controlada pelas autoridades do Império com mão de ferro. E quem se tornava vasalo do Império Romano era obrigado a se submeter completamente aos seus senhores. Neste mesmo tempo, havia uma divisão de classe social bem definida, em que, por um lado, estava a grande maioria de escravos e, do outro lado, a elite política dominante. Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servos, como que alguém se apresentava a outrem como servo ou escravo? O Império Romano sugava os recursos da sociedade de forma avassaladora, e desta maneira o cidadão comum ia aos poucos perdendo suas posses financeiras. Chegava ao ponto de pobreza extrema e, com isso, se entregava a quem tinha mais condições para não ver sua família morrendo de fome na miséria. Desta forma, se tornava escravo de um patrão. Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servos, para lhes obedecer? Cada senhor de escravo tinha suas próprias leis internas, por meio das quais conduzia a sua senzala de escravos. Quando alguém se apresentava como um novo escravo de uma fazenda, por exemplo, o patrão lhe passava todas as exigências e regras de sua empresa, em que o servo era obrigado a cumprir todas as regras do jugo, se quisesse apenas escapar, tendo direito apenas ao pão de cada dia como salário. Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Assim sendo, era lavrada uma escritura em que o cidadão perdia completamente a sua liberdade, passando a ser escravo de tal patrão que o acolhia nas condições impostas. Depois disso, dificilmente alguém conseguia se tornar outra vez livre do regime de escravidão, até porque o sistema da época
e as condições de trabalho não permitiam alguém conseguir sua carta de alforria ou liberdade, e com isso se tornava um escravo permanente durante toda a sua vida. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou ao pecado. Tendo demonstrado sua metáfora, então, o apóstolo dos gentios volta ao assunto que ele pretendia explicar, que é justamente a forma como o ser humano se torna escravo do pecado, ou livre dele, por meio de Cristo Jesus, o nosso libertador. O pecado escraviza o homem de tal maneira que todos aqueles que se deixam dominar por ele perdem a sua liberdade da alma, não tendo mais vontade própria nem livre arbítrio. Essa é a condição dos que não são libertos por Cristo Jesus, nosso Redentor. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou ao pecado para a morte? Esta é a regra que desde o princípio foi estabelecida pelo Deus Criador e está registrado em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Um pouco mais à frente, Paulo diz que o salário do pecado é justamente a morte, conforme nós encontramos em Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Finalmente, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou para o pecado, para a morte, ou da obediência para a justiça? Os versículos que nós temos à nossa frente explica justamente em detalhes como os remidos de Cristo se tornaram libertos do pecado para então serem servos da justiça. Paulo não está se referindo à justiça própria de quem quer que seja, mas ele se refere à justiça de Deus em Cristo Jesus, que liberta o mais vil pecador da escravidão do pecado e o torna filho por adoção do reino de Deus. E isso não acontece por méritos pessoais, mas sim pela redenção de Cristo Jesus, o nosso libertador
e Salvador. Este é um texto maravilhoso da Palavra de Deus, em que nós aprendemos que somente Cristo pode libertar o vil pecador da escravidão do pecado para se tornar um filho liberto do reino de Deus. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o Evangelho poderoso do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.